Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje estarei trazendo mais uma palavra aos nossos corações. Creio que o Senhor Jesus já tem falado e Ele continuará falando sobre as nossas vidas. E antes de a gente ir para a mensagem, eu queria que vocês deixassem um like, se inscrevessem no canal, ativassem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que vem por aí. E tudo virá das mãos do Senhor e eu creio que Ele recompensará cada um conforme a sua intenção do seu coração. E a palavra de hoje vai se encontrar em Mateus, capítulo 6, versículo 13, 14 e 15. A gente irá tratar sobre um assunto e o Senhor irá nos ensinar o que devemos fazer, o que o Senhor nos ensina sobre isso, sobre algo que é vivido na sociedade, as pessoas não vivem, não praticam e é muito difícil, que traz dores da alma e também acaba afetando o nosso físico e a nossa vida humana, né? E então você que tiver sua Bíblia, você que não tem para ouvir em si, porque é muito bom ter uma Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo 13, 14 e 15. E a palavra do Senhor diz assim: Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Repetindo o versículo 15. Se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. O capítulo de Mateus, capítulo 6, no versículo 13, 14 e 15, ele lá fala sobre perdão. Algo que é muito difícil de se dar, vamos dizer assim, de fazer. É um sentimento, é uma ação de por que eu preciso perdoar aquela pessoa que me fez o mal? O que vai trazer para mim se eu liberar o perdão para aquela pessoa que ela mesma é o que tinha que receber o perdão? E nesse vídeo iremos aprender, no meio do decorrer desse vídeo, iremos aprender dois tipos de como, duas coisas que nos facilitam a liberar o nosso perdão. A primeira delas é pensar que o perdão não é para a pessoa, mas sim o perdão é para você. Como assim? A pessoa lhe comete algo, a pessoa lhe feriu, a pessoa lhe machucou. Principalmente o perdão ele vem de traição ou de todos os meios de traição, não só traição entre marido e mulher, mas também traição entre amigos, entre familiares. Existe traição em todo o canto que a gente for ver. Alguém já deve ter sido traído, ou algum já teve pessoas com ato de falsidade para cima da pessoa. E o que eu compreendo sobre liberar o perdão. O porquê o Senhor fala tanto que precisamos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Porque o Senhor nos ensina que o perdão é liberado para que nós sejamos libertos. Porque aquele que não perdoa, ele é amargurado, ele é fechado, ele não consegue ter ânimo, ele não consegue, tudo que ele faz, não consegue fluir, porque enquanto não libera o perdão, é como se fosse uma trave, um muro que impede dele prosseguir. Hoje em dia, as pessoas a gente vê, ou é acostumado a ver em relacionamento, e em todas as nossas áreas nós perguntamos: você já foi traído? Alguma dessas pessoas, ou a maioria, vai dizer sim. Umas delas vai dizer: eu fui traído em relação a relacionamento, eu fui traído em amizade, eu fui traído em família, e por isso que eu sou dessa forma. Mas o que acontece? Quando o Senhor está falando, libere perdão, perdoa, ele não significa que você tem que andar com a pessoa e conviver com a pessoa. O perdão, ele é para libertar nós mesmos da amargura, de tudo aquilo que o perdão, que o ego, que o rancor nos traz. Porque quando guardamos as coisas que os próximos fazem com a gente, não conseguimos avançar, não conseguimos progredir, porque só ficamos pensando naquilo. A confiança se quebra e não conseguimos mais confiar em ninguém, não conseguimos mais amar ninguém, não conseguimos ser sinceros, porque sempre temos na nossa cabeça: se eu me abrir mais com essa pessoa, ela vai me ser falsa comigo do mesmo jeito que já aconteceu várias vezes comigo. E o que o Espírito Santo nos ensina, o que o Senhor nos ensina é isso: perdoe. Porque nós somos pecadores. Nós fizemos coisas inúmeras que não, se formos para contar,
Todo dia nós erramos, mas a graça do Senhor que está sobre nós nos perdoa. E por que é tão fácil pedir perdão para nós e não liberar tão perdão para o próximo? Porque estamos cheios de nós. Esse que é que é a verdade da sociedade, esse que é a verdade do que vemos no mundo lá fora. As pessoas estão cheias de si mesmo. Se não for para favorecerem ela, não é bom. Se não for para agradarem elas, não é bom. Se não for para deixarem elas no nível de elevação, de dizer assim, eu sou o top, eu sou isso, eu sou aquilo, não tá bom. Então, quando queremos ser perdoados, imploramos, choramos, porque há um arrependimento. E quando precisamos liberar perdão ao próximo, por que é tão difícil? Por que é tão difícil ajudar o irmão, pedir perdão para o irmão e liberar o perdão para o irmão? Porque uma pessoa que está certa, ela compreende que se ela liberar o perdão e a pessoa aceitar, ou ela vai pedir desculpa, não tem problema, ela sabe quem ela é. Porque quando você sabe quem você é na história, você não precisa se justificar, as suas ações te justificam. E o que o Senhor está explicando, se eu perdoarei, se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês, aqueles que te criticaram, aqueles que foram falsos a vocês, pecaram, desculpa, errei. Mas erraram contra vocês, foram falsos com vocês, te criticaram. E essa é a verdade do nosso dia a dia. Somos bons para sermos perdoados, mas quando somos para perdoar, fechamos o nosso coração. Por quê? Porque a mágoa, há o pensamento de dizer assim, se eu perdoar, eu tô certa na história, porque eu tenho que liberar o perdão. Ela tem que vir me pedir desculpa do que ela fez. Mas entenda uma coisa, nunca espere dos outros aquilo que você precisa fazer. Nunca espere alguém chegar em você ou lhe entregar algo, lhe pedir perdão, se é você que tem que ter essa ação. Não tô dizendo que você é o errado da história. Não. Mas muitas vezes a gente vê pessoas rancorosas, pessoas fazendo coisas inúmeras, cheios de rancor, não tem amor, não consegue ter um relacionamento bom, não consegue viver uma vida boa por causa disso, porque não liberou o perdão. O perdão, ele é como se fosse uma chave, uma porta que você abre. E qual é essa chave? Intimidade com Deus. Qual é a chave que abre a porta do perdão? É a intimidade com Deus. Porque se você sabe que se aquele que tá lá de cima, ele viu que você estava certa, e ele te ensina aqui, filho, peça perdão independente se você está certo ou se você está errado. Porque não é quem está certo, é quem está errado, é quem precisa ser liberto. Muitas vezes não queremos perdoar o nosso irmão porque achamos que se nós liberarmos perdão sobre ele vai se achar o bambambam, vai ser isso, vai ser aquilo, só que estamos errados com esse pensamento. Esse pensamento não é o pensamento que Cristo nos ensinou. Esse pensamento não é o pensamento que o Senhor colocou e sonhou para nossas vidas. Qual é o pensamento que o Senhor ensina? Versículo 14 e o versículo 15 dirá assim. O versículo 15 dirá assim, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Seu Pai os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Entendam uma coisa, o amor de Cristo é infinito, a graça de Cristo é infinita, mas Ele sempre quer nos ensinar com o testemunho dEle. Como assim? Porque Ele nos perdoou. E o Senhor nunca vai chegar nas nossas vidas e irá falar de algo para nós se Ele não mostrar como ser feito. Porque muitas vezes a gente podia chegar em Jesus, como que eu vou perdoar uma pessoa que me traiu? Jesus, como que eu vou perdoar uma pessoa que foi falsa comigo? Olha Pedro, olha o que Pedro fez com Jesus. Olha o ponto. Era discípulo, estava com Jesus, mas obviamente, nós não devemos se comparar com Cristo, mas Jesus veio na terra para prestar um bom testemunho para os seus ficarem aqui na terra. Então, se você quiser se parecer com Cristo, se você quiser ser semelhante, viver uma vida de santidade aqui na terra e as pessoas olharem para você e dizer, aquele dali é um servo do Senhor, aquele dali parece com o Senhor, você não tem que seguir as regras do mundo. Por quê? Porque o mundo ensina é pagar o mal com o mal, mas a palavra do Senhor vai dizer que paguem o mal com o bem, porque nunca devemos pagar com a mesma moeda. O mundo nos ensina que se te ferir, fira também. O mundo ensina, se a pessoa te magoar, magoe também, pague sempre com a mesma moeda. Isso não é o que o Senhor... Por isso que hoje em dia nós vemos tantas pessoas amarguradas, pessoas fechadas, pessoas destruídas, almas destruídas porque estão seguindo os caminhos errados, estão indo por orientações de pessoas que não são sábias, estão seguindo palavras que não são a palavra de Cristo, aquilo que Ele nos entregou em nossas mãos.
Hoje em dia vemos pessoas, quantas pessoas não chegam ao nosso redor dizendo assim: ah, eu não falo mais com fulano porque fulano fez isso. Ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu não consigo confiar, eu não consigo... Porque estamos fechados em uma bola, que só entendemos assim, que se eu perdoar, eu vou passar como errado. Entenda, se você perdoar, você vai ter um bem dentro de você que você não tem ideia. Se você perdoar, você vai ser liberto daquele peso de dizer assim: eu perdoei. Eu não preciso mais dizer assim: nossa, algo vai acontecer comigo porque eu não perdoei aquela pessoa. A gente não tem essa preocupação. Cristo nos ensina. Entenda uma coisa. A segunda coisa que eu quero te ensinar, como que você consegue perdoar. Cristo. Cristo é um verdadeiro testemunho de perdão. Ora nós aqui, se não fosse o amor de Jesus, se não fosse o perdão de Jesus, onde estaríamos? Se você quiser ter um testemunho, uma vida com Cristo, você precisa entender que Ele nos trouxe aqui na terra não para sermos eternos, mas como os peregrinos, que Ele preparou uma morada celestial. Então, para que sermos amargurados? Para que vivemos uma vida de só pensamento de inferioridade, só um pensamento que não traz fruto do Espírito, alegria do Espírito, porque estamos cheios de nós mesmos, porque é fácil pedir perdão pra mim, sendo que eu não consigo liberar perdão pro próximo, porque muitas vezes somos, desculpa da palavra, somos muitos hipócritas, sabe por quê? Porque chegamos aos pés do Senhor e fala: perdoa-nos, perdoa-nos, e muitas vezes o Senhor quer nos ver como está a nossa atitude, e perante os nossos irmãos, perante os nossos amigos, e o Senhor coloca pessoas, coloca situações para vermos como é o nosso comportamento. Qual tem sido o teu comportamento diante de pessoas que são falsas com você? Será que você tem se levantado para criticar ou tua boca tem profetizado bênção sobre elas? Será que você tem se levantado para proferir, criticar e devolver com a mesma moeda? Você está fazendo como Cristo ensinou. Perdoem aqueles que pecarem contra vocês. Perdoem. Perdoar liberta a alma. O perdão vem para nos libertar. E se você chegar num testemunho e você perguntar a uma pessoa, ela vai contar a história de vida dela e ela fala assim: ó, eu fui traída. Uma pessoa que sabe que é traída, independente da área, traição é algo horrível. Agora se pensa. Como Jesus estava. Pedro andava com ele. E o Senhor chegou diante do... E o Pedro chegou diante do Senhor e falou... E o Senhor falou assim para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E Pedro: eu, Senhor? Imagina, nunca. E o galo cantou, Pedro negou. Sabe, o interessante do Senhor, o magnífico que eu fico assim sem palavras é entender que o Senhor perdoou. E por que nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos que é pecador igual a nós? Quem que somos nós para sermos mais do que o nosso irmão? Quem somos nós para dizer assim: eu não vou perdoar porque fez isso, porque... Quem somos nós? Se Cristo, que é o soberano Senhor, o Filho de Deus, perdoou, quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para julgar, para criticar? Entenda uma coisa por essa mensagem: o perdão liberta, o perdão transforma, o perdão dá vida. Então não se prenda às coisas desse mundo, não siga as coisas desse mundo, não vá pela orientação do mundo. Se você quer viver uma vida correta, você quer ser transformado e quer viver em santidade, siga o que a palavra fala, siga o que Deus ordena. O Senhor ensina: perdoem os seus irmãos, porque essa palavra é tão difícil, porque fomos ensinados, fomos muitas vezes a pensar assim: ah, se eu perdoar, a pessoa vai se achar melhor que eu, vai achar que eu sou errada da história, sendo que eu estou certa. E entenda uma coisa: não é quem tá certo, é quem tá errado, é quem precisa ser liberto. Então, se você se sente aprisionado, se você se sente amargurado e precisa de libertação, veja o que você precisa se liberar. Seja um perdão, não sei, é tão fácil. Mas a gente complica sempre tudo. Então, que por essa mensagem você venha entender que o perdão liberta. E se você se sente preso, entenda uma coisa: o perdão liberta. Perdoe aqueles que fizeram mal. Peça para Deus te ensinar. E eu creio que o Senhor irá fazer grandes coisas sobre as nossas vidas. Amém? Então que você entenda por essa palavra que o perdão liberta. E que você venha ser abençoado. E que você venha se sentir amado e abraçado por Jesus. E que você venha sentir o toque do Espírito Santo de aonde você esteja. Que Deus abençoe vocês grandemente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.